Olá pessoal, mais uma semana. Dessa vez vamos trabalhar aqui dois conceitos muito importantes, que é a tensão elétrica e a potência elétrica, ok? Bom, então o que seria essa tensão elétrica? A gente já viu na semana passada que para ter o movimento dos elétrons em um fio, a gente precisa de algo que motive esse movimento, não é? Então eu trouxe aqui a figura de um circuito simples, tá? E nesse circuito nós temos uma pilha com polo positivo e um polo negativo, não é? Então, só para recordar, o fio tem uma estrutura metálica e os elétrons têm um movimento livre em uma estrutura metálica. Eles podem pular de átomo em átomo, ok? E aí, pelos conceitos de atração e repulsão, nós temos a movimentação dos elétrons. O elétron sofre atração do polo positivo e repulsão do polo negativo. Então, o movimento aqui dos elétrons será no sentido horário, ok? Então os elétrons vão fazer esse movimento aqui no sentido horário, se afastando do polo negativo e se aproximando do polo positivo. Tá. Então, a tensão também é conhecida como DDP, tá? Que é diferença de potencial. Tá? E o que seria essa diferença de potencial? Esse polo positivo tem um determinado potencial, que a gente pode chamar de potencial 1, e esse polo negativo tem outro potencial, que a gente pode chamar de potencial 2. Então, enquanto houver uma diferença entre esses dois potenciais, os elétrons estarão se movimentando, ok? Quando a pilha acaba, quer dizer que esses potenciais aqui se igualaram, tudo bem? Bom, uma analogia interessante para a gente perceber a importância dessa diferença de potencial é pensar em um rio, por exemplo, né? O que faz com que a água de um rio se movimente? Então, se você imaginar que você tem uma correnteza aqui, né, em um rio, a motivação dessa água para se movimentar é justamente a gravidade, não é? E para que isso aconteça, você tem que ter uma determinada altura de queda, né? Então, você tem a altura num ponto inicial e uma altura no ponto final, tá? Então, enquanto houver essa diferença de altura de um ponto, do ponto 1 para o ponto 2, você vai ter a água escoando. Tá? O mesmo acontece aqui no nosso circuito. Enquanto houver diferença de potencial de um polo da pilha para o outro, você vai ter elétrons se movimentando, tudo bem? Então, não esqueça, são sinônimos. Diferença de potencial e tensão representam a mesma coisa aqui pra gente. Tá? Bom, essa tensão a gente vai usar a letra U para representar, tá? Os potenciais são representados pela letra V, mas a gente não vai fazer cálculo pensando nos potenciais isolados, tá? Os nossos cálculos aqui já serão considerando a diferença desses potenciais, que seria representado pela letra U, tá? E ela é medida em volts. Bom, essa nomenclatura aqui, né, a unidade de medida volt, é em homenagem a um físico italiano chamado Alessandro Volta, que foi o inventor da pilha. Então aqui está a imagem do Alessandro Volta e a representação da pilha, que, diga-se de passagem, a pilha tem nome de pilha porque a primeira pilha era um empilhamento de chapas de metal, né? Alternando cobre e zinco, um metal com tendência a doar elétron, outro metal com tendência a roubar elétrons, e entre essas placas havia uma solução ácida para permitir a movimentação desses elétrons. Tá? Então, quanto maior o empilhamento aqui, maior a tensão que você conseguia. Então, eles faziam pilhas cada vez maiores, né, para conseguir fazer os seus experimentos. Ok? Bom, então, toda grandeza física tem uma unidade de medida. E a tensão é medida em volts. Ok? Aqui estão as três equações importantes dessa aula. Tá? Essa primeira aqui, conhecida como π, tá? Que está relacionando potência, corrente elétrica e tensão. Bom, para ficar mais claro o que representa cada letrinha dessa aqui,
trouxe essa outra parte. Ó. O P vai ser a potência medida em watts. Tá? O nosso E aqui será a energia elétrica, ok? Medida em quilowatt-hora. Delta T é o tempo de uso de um aparelho elétrico. Pode aparecer em minutos, mas a gente vai converter para horas. A corrente vai ser representada pela letra I, medida em amperes. E o U, que eu já mencionei no slide anterior, vai ser a tensão elétrica medida em volts. Bom, então vamos lá, pessoal. A gente aprendeu lá nas séries anteriores que a energia ela é medida em joules, ok? É o padrão do sistema internacional. E o tempo seria medido em segundos. Tudo bem? E quando a gente relaciona a energia por unidade de tempo, como essa fórmula está fazendo, dividindo a energia pelo tempo, a gente tem a seguinte unidade, joule por segundo, que vai representar exatamente o watt. Tudo bem? Mas acontece que, quando a gente fala em consumo de energia elétrica, são muitos joules consumidos. Tá? Então a quantidade de joules que chegaria numa conta da Enel, né, seria uma quantidade absurda, de trilhões, bilhões de joules. Então criaram uma outra forma de se medir energia, que é o quilowatt-hora. Tá? Então dá para fazer a conversão de joule para quilowatt-hora, mas a gente não vai trabalhar com joule, a gente vai trabalhar somente com quilowatt-hora, tudo bem? Bom, então nós temos duas maneiras de calcular a potência elétrica. Tá? O conceito de potência seria mais atrelado a essa equação aqui, energia dividido pelo tempo, ok? Então, por exemplo, se você imaginar um carro muito potente e um carro com pouca potência subindo uma ladeira, os dois carros podem subir a mesma ladeira. A diferença é que um carro vai subir num tempo bem menor que o outro. Tá? Então eles podem gastar a mesma energia para subir a mesma ladeira, mas o tempo menor vai fazer com que a potência seja maior. Potência e tempo são inversamente proporcionais. Se você diminui o tempo, você está aumentando a potência. Tá? Então esse é um conceito de potência genérico, não só para o campo da eletricidade. Pode ser uma potência mecânica, uma potência termodinâmica, enfim. É um conceito genérico. E trazendo aqui para o campo da eletricidade, a potência também pode ser calculada simplesmente multiplicando a corrente elétrica pela tensão, né? Os amperes pelos volts. Bem? E uma última equação aqui diz respeito ao consumo de energia elétrica. Você pode tentar aí prever quanto vai chegar de energia na sua casa se você trabalhar com essa fórmula simples, multiplicando a potência dos aparelhos pelo tempo de uso. Então os eletrodomésticos têm lá as etiquetas, né, as especificações que a gente já viu algumas semanas atrás, né, e cada etiqueta tem lá quantos watts consumido pelo aparelho. Né? Então um ventilador que tem lá 160 watts de potência, se ele ficar ligado por 1 hora, a gente consegue com esses valores prever aí quanto é consumido por esse aparelho e até em reais, né? Cada quilowatt-hora está custando aí em média de 40 centavos, 50 centavos. A gente vai ver mais para frente uma conta para entender melhor isso, tudo bem? Bom, então está aqui um exemplo de uma conta que eu tirei do próprio site da Enel, tá? E tem toda uma explicação de cada parte da conta. Vocês podem entrar no site da Enel e olhar com mais calma, tá? O que importa pra gente aqui na parte física são os quilowatt-horas aqui, ó, consumidos, ok? Então o consumo mais recente está aqui, ó, no mês 4 do ano de 2019, 167 kWh, tudo bem?
e o tamanho das barras aqui está indicando a oscilação de consumo, né? Bom, no inverno costuma ter o uso do chuveiro na função inverno, né? E acaba aumentando o consumo. Então essas barrinhas aqui dá uma clareza para a gente, né? De qual mês aquela família costuma consumir mais ou menos energia, tudo bem? Bom, então o que essa conta está dizendo para a gente aqui, ó, é que o consumo de 167 kWh vai dar R$ 51,69, tá? Porque cada quilowatt-hora, na verdade, está saindo por 30 centavos, praticamente 31 centavos, tá? Então, multiplicando 167 por 0,30952, você chega nesse valor, tudo bem? Então, por que a conta está dizendo aqui que são R$ 111, né? Porque você não paga apenas pelo consumo de cada quilowatt-hora. Você também paga pelo uso do sistema de distribuição, né? Essa energia viaja alguns quilômetros até chegar na sua casa. Então ele cobra aqui, ó, 24 centavos por quilowatt-hora transportado, tudo bem? Então, de transporte da energia, você está pagando R$ 40, da energia em si, R$ 51, e o restante que aparece são impostos, tá? O ICMS, a PIS, PASEP, CONFINS, enfim. Tem uma série de impostos aí atrelados à corrente, mas do ponto de vista da física, o nosso foco está aqui nos quilowatt-horas, tudo bem? Então, pessoal, vale a pena dar uma olhada na conta da sua casa e tentar compreender aí o consumo, né? Refletir sobre quais aparelhos são os vilões do consumo, tá? Geralmente são os aparelhos que aquecem, secador de cabelo, ferro de passar, enfim, são os aparelhos que mais consomem energia. Você pode comparar os watts de cada um deles, tudo bem? Bom, agora eu vou resolver alguns exemplos com vocês que são muito parecidos com os que estarão no formulário, no questionário, ok? Mas, como eu fiz a semana passada, eu mudei os valores aqui, tudo bem? Então você vai compreender aí o método de resolução, mas na hora que for responder as suas questões, os valores serão outros. Então ele está dizendo o seguinte: um secador de cabelos tem potência de 1.200 watts. Se for ligado a uma tomada de 100 volts, qual é a intensidade de corrente elétrica que o percorrerá? Bom, então se ele está ligado numa rede, obviamente vai ter uma corrente circulando esse secador de cabelo. Eu quero saber qual o valor dessa corrente, né? Quantos amperes está percorrendo o circuito aí com o secador ligado, tudo bem? Então vamos lá. As informações que eu tenho é a potência de 1.200 watts, a tensão 100 volts e a minha incógnita é a corrente, tudo bem? Então qual é a equação que vai relacionar essas três informações? Aqui o famoso π, né? P igual a I vezes U, tudo bem? Mas como eu quero descobrir o valor do I, eu vou isolar ele aqui nessa equação. Então o U que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, ok? Então a fórmula fica dessa maneira. Corrente é igual a potência dividido pela tensão. Então vou dividir os watts pelos volts, tudo bem? Substituindo, 1.200 no lugar do P, 100 no lugar do U. Eu tenho aqui uma conta muito simples, posso cancelar 0 com 0, 0 com 0 novamente, 12 dividido por 1 vai dar 12 amperes. Tá? Então é uma corrente extremamente alta aí. Os aparelhos que consomem muita energia também, obviamente, tem uma corrente alta percorrendo, tá? Então uma corrente de 1 ampere já é o suficiente para causar danos irreversíveis no corpo humano, tá? Então 12 amperes é uma corrente alta. Bom, próximo exemplo. Quanto tempo deve permanecer ligada uma lâmpada elétrica de 50 watts para consumir a mesma energia elétrica de um chuveiro
de potência 4.000 watts, ligado durante 30 minutos. Bom, essa é uma resolução um pouco mais complexa, porque ele está comparando dois aparelhos, tá? Para saber o tempo que uma lâmpada precisaria ser ligada para equivaler ao uso do chuveiro, ok? Então vamos lá, quais são os dados que eu tenho? Potência da lâmpada 50 watts, potência do chuveiro 4.000 watts, tempo de uso do chuveiro 30 minutos e o tempo de uso da lâmpada é o que eu quero saber, a minha incógnita, tudo bem? Bom, então a gente aprendeu no slide anterior que a energia ela é calculada pela potência vezes o tempo, tá? Na verdade não era dessa maneira que a fórmula estava, né? A fórmula estava da seguinte forma: potência é igual a energia dividido pelo tempo, tá? Mas eu posso simplesmente isolar o E de maneira muito simples, passando o tempo multiplicando aqui. Bom, então essa fórmula é importante para calcular o consumo de energia, mas eu não quero calcular o consumo de nenhuma energia, eu quero comparar um consumo com outro, tá? Eu quero saber quando esses consumos serão equivalentes, tá? Cadê? Ó, grifa essa palavra aqui, ó, mesma energia. Esse trecho, na verdade. Mesma energia. Se eu quero que eles tenham a mesma energia consumida, eu vou igualar a energia da lâmpada igual a energia do chuveiro, tudo bem? Bom, e qual a energia consumida pela lâmpada e pelo chuveiro? Não sei. Mas eu sei que a energia consumida pela lâmpada é a potência da lâmpada vezes o tempo de uso da lâmpada. E a energia consumida pelo chuveiro é a potência do chuveiro vezes o tempo de uso do chuveiro, certo? Bom, agora sim, eu estou com 4 grandezas aqui. Dessas 4 eu conheço 3 e uma delas é incógnita. Então vou substituir os valores. Potência da lâmpada é 50, tempo de uso da lâmpada eu não sei, potência do chuveiro é 4.000, tempo de 30 minutos do chuveiro, ok? Isolando o tempo aqui, o 50 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo, ok? E aqui a conta fica simples, né? Eu posso cancelar esse zero com esse. 4.000 vezes 3 vai dar 12.000, 12.000 dividido por 5 vai dar 2.400 minutos, tudo bem? Bom, mas 2.400 minutos é uma informação um pouco difícil de interpretar, né? Então é conveniente, nesses casos, fazer as conversões. Então aqui eu sei que em 2.400 minutos eu tenho algumas horas, né? Então vou dividir por 60, porque cada hora tem 60 minutos, e vou chegar no valor de 40 horas, tá? Então fiz essa divisão aqui por 60. Converti de minuto para hora, tudo bem? Mas 40 horas ainda é um número meio ruim de interpretar, porque eu sei que dentro de 40 horas tem mais que um dia, tudo bem? Então, se o dia tem 24 horas, aqui dentro eu tenho um dia e ainda sobram algumas horas, tudo bem? Na verdade, um dia e 16 horas. Então aqui eu cheguei numa resposta ideal, não preciso mais fazer conversões, tá? Bom, então qual é o resultado? Uma lâmpada, né, com essas informações aqui de 50 watts, ela precisa ficar ligada um dia e 16 horas para consumir a mesma quantidade de energia que um chuveiro ligado em 30 minutos. Tá? Então deu para perceber o quanto o chuveiro consome mais do que uma lâmpada. Tudo bem? Bom, continuando aqui, mais um exemplo. Um chuveiro elétrico traz uma plaqueta de fábrica com as especificações 220 volts, 300 watts, barra 6.000 watts. Ele possui uma chave seletora que pode ser colocada na posição inverno, verão ou pode ser simplesmente desligada. Suponha que o aparelho está corretamente instalado e considere que o custo da energia elétrica é de 50 centavos por kWh. Tá? Essa barrinha aqui a gente vai ler como por, tá? Por kWh. Com base
nas informações do enunciado desse exercício, determine a intensidade da corrente elétrica que atravessa esse chuveiro quando usado com uma chave na posição verão. E o item B, o custo de um banho de meia hora com a chave seletora na posição inverno. Bom, pessoal, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai tentar descobrir é a intensidade da corrente elétrica, é a letra I, ok? Os dados que ele traz para a gente estão aqui. A tensão é de 220, a potência é de 3000 quando está no verão, ok? Então o valor menor de potência a gente sempre vai associar ao verão, tá? E o valor maior de potência a gente vai associar ao inverno. Então eu coloquei o V de verão e o I de inverno aqui, tá? Porque no inverno a gente quer a água um pouco mais aquecida, né? Ou muito mais aquecida. E aí a potência de consumo acaba aumentando, tudo bem? Bom, então está aqui a minha incógnita. Quero saber quanto vale o I e depois eu quero saber o custo. Tá errado aqui. Isso aqui não é incógnita, eu já tenho tempo. Na verdade, eu quero saber o custo de um banho, tá? No inverno, tudo bem? Bom, então vamos lá. Com essas informações, qual fórmula eu vou usar para calcular a corrente elétrica? É aquele π, né? Mas com o I já isolado, potência dividido pela tensão. São os watts dividido pelos volts. Substituindo os valores, eu preciso pensar que valor eu coloco aqui na potência, 3.000 watts ou 6.000 watts, tá? Se eu estou respondendo o item A, eu preciso focar no enunciado. Ele está dizendo aqui, ó, quando estiver no verão. Então a potência no verão, 3.000 watts. Então vou substituir 3.000 no lugar do P e no lugar do U, 220. Ok? Aqui eu corto o 0 com 0. 300 dividido por 22 vai dar aí uma corrente de 13,6 amperes. 13,6 amperes. Então está aqui respondido o primeiro item, tá? Agora eu quero saber o custo de um banho de meia hora. Bom, então vou calcular primeiro a energia, multiplicando a potência pelo tempo. Dessa vez eu vou pensar que a chave seletora está no inverno, então a minha potência vai ser de 6.000 watts e o tempo de meia hora. Está aqui meia hora destacando. Então, se a potência é de 6.000, por que eu coloquei 6 aqui? Porque eu preciso converter de watt para quilowatt, tá? Dividindo por 1000, eu faço essa conversão de watt para quilowatt. Então 6.000 watts é o mesmo que 6 kW. Tá? Por que eu faço isso? Porque no final das contas eu quero um resultado em kWh para poder calcular o consumo, tudo bem? Então vamos lá. O 6 no lugar do P, 0,5 é a meia hora que está aqui, ok? Seria 30 minutos, mas eu não posso colocar em minutos, tem que colocar em termos de hora mesmo, tá? E multiplicando 6 por meio, eu tenho 3 kWh, tá? Se esse valor está em kW e esse valor está em hora, o resultado final fica em kWh. Calculei o consumo de energia do meu chuveiro, tá? Se cada kWh está custando 50 centavos, fica fácil descobrir o valor, né? É só pegar o valor, o resultado anterior de 3 kWh e multiplicar por 50 centavos. Eu vou ter aqui o valor de R$ 1,50, tá? Então parece barato, né? Tomar um banho de meia hora no inverno custa apenas R$ 1,50. Isso em termos de kWh, né? A gente tem que lembrar lá da conta que a gente viu alguns slides anteriores.
anteriores, que você não paga só pela energia em si, você paga pelo transporte da energia e você paga os impostos. Então, no final das contas, esse valor não é só 1,50, ok? Bom, agora vamos para o nosso último exemplo, que traz aqui uma tabela, tá? E ele diz o seguinte: o quadro abaixo mostra alguns aparelhos eletrodomésticos, sua potência e o intervalo de tempo que permanecem ligados durante um dia. Determine o consumo em kWh de energia elétrica num dia. B. O custo de energia elétrica consumida num dia, sabendo que cada kWh custa 40 centavos. Bom, então aqui o nosso foco vai ser o consumo de energia, ok? Então vou calcular aqui linha por linha, tá? Se a potência é de 50 watts e o tempo de uso é de 8 horas, fica fácil calcular. É só multiplicar a potência pelo tempo, ok? E aí o aluno mais atento, vai perceber que dessa vez eu não converti de watt para quilowatt, né? Porque quando eu estou calculando de vários aparelhos, é mais conveniente eu deixar para fazer essa conversão no final, tá? Porque se eu ficar convertendo aparelho por aparelho, isso vai tornar a minha conta mais longa, tá? Então eu posso fazer em watt-hora mesmo e lá no final eu faço a conversão, tudo bem? Bom, então vamos lá. Potência 50, tempo de uso 8 horas, 50 vezes 8 dá 400 watt-hora, tá? Mas são 5 lâmpadas. Então vou pegar esse 400 e multiplicar por 5. Eu tenho aqui consumo total das lâmpadas de 2.000 watt-horas. Tudo bem? Agora a situação do chuveiro. A mesma fórmula, vai mudar os valores, né? A potência agora é de 4.000 watts. O tempo é de meia hora. 4.000 vezes meia hora vai dar 2.000 watts. Então, coincidentemente, deu o mesmo resultado, né? Então, se eu quero saber a energia total consumida aqui, eu vou somar esses resultados. Energia das lâmpadas e energia do chuveiro. Isso vai dar um total de 4.000 watt-hora. Agora sim eu faço a conversão, né, de watt-hora para quilowatt-hora, tá? Então eu não converti as potências, porque eu deixei para converter aqui já na energia, tá? Então, na verdade eu dividi por 1.000 aqui, tudo bem? Então já respondi o primeiro item aqui, tá? O consumo é de 4 kWh. Eu quero saber o custo, sabendo que cada kWh custa 40 centavos, é só multiplicar os 4 kWh por 40 centavos. Então o valor final vai ser de R$ 1,60, tá? Lembrando que tem aquele detalhe, que na verdade o custo não é só esse, tá? Bom, espero que essas dicas tenham contribuído para o entendimento de vocês. Bom estudo e eu fico aguardando aí a resposta do questionário, tudo bem? Boa semana, pessoal.